Nós chegamos no capítulo 2 e hoje falaremos sobre os versículos 1 e 2. É importante que os irmãos tenham algumas imagens na mente de vocês, enquanto eu prego sobre essa carta tão importante, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, já próximo da sua morte. E enquanto eu estiver falando, é importante que os irmãos tenham em mente que o apóstolo Paulo está preso numa masmorra. É uma prisão, a última prisão dele, a prisão mamertina. A tradição diz que depois dessa prisão ele foi condenado à morte, foi então decapitado. Então, portanto, é uma prisão diferente da prisão em que ele esteve lá no finalzinho de Atos, que foi o local onde ele escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Essa prisão de Atos foi uma prisão domiciliar, Paulo estava preso lá em Roma. Mas essa aqui, na ocasião em que ele escreve 2 Timóteo, é uma prisão diferente, é a última prisão dele, ele está sozinho, ele se sente ali abandonado, desprezado por vários queridos seus. Então, o tom da carta, ele é um tom um pouco mais pesaroso. O apóstolo Paulo, ele deixa transparecer ali essa coloração um pouco mais pálida, que diz respeito ao fato de que ele está se despedindo inclusive do seu grande amigo e filho na fé, Timóteo. O contexto é um contexto de perseguição. A religião cristã, ela é considerada uma religião não oficial, ilegal, portanto, e os cristãos são perseguidos por causa da sua fé. E Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, recebe essa correspondência do apóstolo Paulo. Ele se sente amedrontado, ele se sente, de certa forma, intimidado, e o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para encorajar Timóteo, para que ele assuma parte do seu ministério e leve adiante a causa do Evangelho. Essa é a maior preocupação do apóstolo Paulo, o Evangelho do Senhor Jesus. E os irmãos vão perceber que, na medida em que ele escreve, o tom da carta é repleto de encorajamento. O apóstolo Paulo o tempo todo encorajando Timóteo a se manter firme, se manter forte no que diz respeito ao seu ministério. Ele tinha um trabalho a ser realizado e não podia temer, mesmo diante de problemas reais, mesmo diante de inimigos ferozes. Timóteo deveria continuar levando a causa do Evangelho adiante. E o capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte: tu, pois, filho meu, Paulo dizendo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse texto, queridos, faz parte de como eu poderia dizer, de um conjunto de argumentos do apóstolo Paulo, com o objetivo de encorajar Timóteo. Os irmãos devem se lembrar que nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre dois exemplos. Os versículos 15 a 18, o apóstolo Paulo lança a mão de dois exemplos. Um mau exemplo, que são os crentes, ou são aqueles da Ásia, e ele destaca dois nomes, Fígelo e Hermógenes, está aí no versículo 15. O apóstolo Paulo, então, menciona esses exemplos como maus exemplos, exemplos que não deveriam ser seguidos por Timóteo. Ao mesmo tempo, no versículo 16 até o versículo 18, o apóstolo Paulo ele menciona um outro exemplo, desta vez um bom exemplo. Ele fala sobre Onesíforo, que se manteve fiel, corajoso e se associou ao apóstolo Paulo. E esse é o contexto do capítulo 2. Mas um pouco mais atrás, no versículo 13, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz para Timóteo preservar a palavra. No versículo 13, ele diz, mantenha o padrão da sã doutrina. No versículo 14, ele diz, guarde o bom depósito. Queridos, o argumento do apóstolo Paulo, aqui, que antecede o capítulo 2, é um argumento que visa fazer com que Timóteo se coloque como um guardião da verdade, um guardião da palavra de Deus. E ele tinha exemplos a ser seguido. O próprio apóstolo Paulo se coloca como um exemplo,
Mas não somente isso, o apóstolo Paulo ele fala também sobre dois indivíduos, ou dois perfis. Um perfil que foge diante das dificuldades e dos reveses, um perfil que se opõe à verdade e que abandona ela, e um outro perfil que se associa à causa do Evangelho. No caso, nós temos aí Onesíforo. Portanto, o apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 2, ele diz a Timóteo: Timóteo, é a esse perfil que você deve se associar. Você não deve estar associado ao perfil dos da Ásia, que me abandonaram, mas você deve se associar ao perfil de Onesíforo. Veja o que diz o versículo 16 sobre Onesíforo. Conceda ao Senhor misericórdia, versículo 16, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, esse era o perfil que Timóteo deveria se apegar. Esse era o perfil que Timóteo deveria se associar. Queridos, o que nós temos aqui diante de nós é o fato de que o servo fiel, ele demonstra o seu compromisso com a causa do Evangelho por meio da sua firmeza, por meio da sua coragem. O apóstolo Paulo, o tempo todo, está repetindo isso até aqui. A metade do capítulo 1 inteiro, e chegamos aqui, isso invade o capítulo 2, o apóstolo Paulo encorajando Timóteo. Portanto, a mensagem central desse texto que nós vamos estudar continua a mesma da última exposição minha acerca dessa carta, que diz o seguinte: a firmeza do servo fiel é demonstrada em seu compromisso com a causa do Evangelho. Eu vou repetir. A firmeza do servo fiel é demonstrada em seu compromisso com a causa do Evangelho. E hoje, querido, nós veremos dois elementos que demonstram o comprometimento do cristão, do servo fiel, com a causa do Evangelho. Nós vemos isso aqui claramente no versículo 2, são dois elementos que demonstram esse comprometimento do cristão, do servo, com a causa do Evangelho. O primeiro está no versículo 1 do capítulo 2, que diz acerca da busca do fortalecimento em Deus. Então, um elemento que demonstra comprometimento com a causa do Evangelho é a busca do fortalecimento em Deus, não em outros elementos, não em outras filosofias, ou não em filosofias, mas única e exclusivamente em Deus. No versículo 2, nós vemos esse outro elemento, que diz respeito ao fato de que o servo fiel zela pela transmissão do Evangelho. Ele zela pela transmissão do Evangelho. Isso está no versículo 2 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Ok? Então vamos ver esses elementos que dizem aí acerca da firmeza do servo fiel. Bem, o versículo 1 do capítulo 2 inicia com o apóstolo Paulo se referindo a Timóteo de maneira muito pessoal, não é mesmo? Ele inicia dizendo: tu, pois, filho meu. É evidente que quando nós lidamos aí com o pois, ou porém, ou então, que está expresso aí nessa primeira partezinha do versículo 1, nós devemos olhar para o contexto da passagem. E eu já disse aos irmãos a que se refere o contexto da passagem. Eu já disse aos irmãos que o apóstolo Paulo quer que Timóteo olhe para Onesíforo. Esse é o bom exemplo que Timóteo deveria seguir. Então ele diz: tu, pois, filho meu, dando esse tom pessoal. O apóstolo Paulo era extremamente próximo a Timóteo. Timóteo é chamado de filho aqui por uma razão muito óbvia. O apóstolo Paulo tinha de fato Timóteo como alguém muito querido, e ele queria confiar a Timóteo parte do seu ministério. Ele se refere a Timóteo então de maneira muito pessoal, muito próxima, demonstrando apreço, demonstrando cuidado pelo seu filho na fé. Ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te. Curioso aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele usa
este imperativo forte, né? Ele diz, seja forte, seja fortalecido. Em outras traduções, como a Almeida Revista Atualizada, diz, fortifica-te, uma palavra forte, querendo meio que chamar a atenção de Timóteo. Ele usa isso repetidas vezes. Os irmãos podem notar que o tempo todo, especialmente no capítulo 1, nós vemos isso ao longo da carta também, o tempo todo o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para o fato da fortificação, da coragem, do ir em frente, do ir adiante. Queridos, eu já disse isso aqui em outra ocasião, enquanto eu estava expondo a carta. Nós temos a tendência de olhar para Timóteo, devido a esses imperativos, a essas ordens que o apóstolo Paulo dá a ele, nós temos a tendência, a inclinação de olhar para Timóteo como um covarde, como um bebê chorão, como alguém no canto num quarto escuro, abraçado aos seus joelhos, morrendo de medo ali, talvez roendo as suas unhas. Mas, queridos, nós não podemos ir nessa direção. Nós não podemos olhar para Timóteo como alguém covarde nesse sentido que eu acabei de dizer para vocês aqui. Nós precisamos nos lembrar que Timóteo estava sofrendo ameaças terríveis. E mais uma vez, queridos, o contexto é um contexto de perseguição. Nós não podemos olhar para os homens de Deus do passado, para Timóteo e outros homens, como super-homens, porque não são. Nós não somos e eles também não foram. Não podemos olhar para essas pessoas e pensar, nossa, como ele é um covarde. Eu, no lugar dele, teria colocado uma faca entre os dentes e ido para cima. E aí, quem é? Quem vai me perseguir aqui? Queridos, essa não é uma forma correta de julgar Timóteo. O contexto fazia com que ele e qualquer um de nós se sentisse de fato amedrontado. Ele estava se despedindo do seu pai na fé, do seu amigo querido, alguém próximo a ele, que foi até ali o seu grande tutor, a sua grande inspiração. Era nele que Timóteo se espelhava. O tempo todo nós vemos esse tom pessoal na carta, que mostra que, de fato, a relação entre os dois era uma relação muito próxima. E ele estava muito próximo de perder isso. Então não podemos olhar para Timóteo e achar que ele é um bebê chorão. Porque eu tenho certeza que nós, por muito menos, sofremos muito mais. Então, se por acaso você tem a tendência de olhar para Timóteo como esse bebê chorão, tire isso da sua cabeça agora mesmo. Porque o fato é que a situação exigia realmente que Paulo encorajasse a Timóteo. Portanto, fortifica-te, seja forte, seja vibrante. Muito bem. Algo importante de ser notado aqui é que, ao contrário das outras ocorrências desse verbo, nós temos a ocorrência desse verbo, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Veja o que diz. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele diz o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É o mesmo verbo. E esse mesmo verbo aparece também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. 2 Timóteo, um pouco mais adiante aí, no versículo 17, diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ocorre, queridos, que diferente do modo como aparece nesses dois textos
que eu mencionei aqui, esses dois textos que eu mencionei, ele parece indicar algo que acontece num tempo determinado. Não dá a ideia de continuidade, dia após dia, como parece sugerir o versículo 1, o verbo como aparece no versículo 1 do capítulo 2. O verbo que aparece no versículo 1, no capítulo 2, ele dá a entender que essa fortificação, ela deveria ser contínua, dia após dia. Timóteo, então, deveria se fortificar, ou buscar força, buscar vigor, constantemente, dia após dia. Isso aparece de maneira mais clara em Efésios, veja, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, no versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, veja como aparece aí esse mesmo verbo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui não está como nas cartas de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, capítulo 4, versículo 17 de 2 Timóteo, não está no tempo auristo, né? que diz que diz respeito a essa coisa delimitada, a essa coisa limitada do fortalecimento. Aqui em Efésios, assim como em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a ideia é de algo contínuo, dia após dia. Portanto, quanto ao mais, Efésios, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ideia aqui é a ideia de continuidade, dia após dia. Veja também Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, no versículo 13. Tudo posso, texto muito usado, né, muito distorcido, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, não temos aqui algo restrito, temos aqui algo contínuo. Então, queridos, quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te, ele não está pensando numa fortificação limitada, ou que visava atender uma demanda só, uma demanda específica. O apóstolo Paulo, ele quer que Timóteo seja fortalecido dia após dia, constantemente, de modo perene. Esse é então o imperativo que aparece aqui. Essa é a ideia dessa exortação, desse encorajamento que ele recebe, que Paulo dá a Timóteo. E o texto continua, ele diz, fortifica-te, e é curioso notar aqui, queridos, não curioso, mas é importante nós notarmos aqui, porque o apóstolo Paulo, ele não exorta Timóteo, como nós veremos na continuidade do versículo, a se fortificar em nenhuma outra coisa, a não ser a graça de Deus que estava em Cristo Jesus. Percebam o seguinte, Timóteo, ele estava sendo ameaçado, ele estava com medo, naturalmente com medo, e o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, fortifica-te, lide com isso, lide com essas questões, se fortificando dia após dia na graça do Senhor. É óbvio que o apóstolo Paulo não sugeriria nada diferente disso. É óbvio que o apóstolo Paulo não diria nada contrário disso, de buscar força, de buscar ânimo na graça do Senhor. Até porque o apóstolo Paulo era totalmente contrário ao envolvimento dos crentes com vãs filosofias. Vocês devem se lembrar da exortação que ele faz aos crentes de Colossos. Portanto, queridos, nós precisamos notar aqui que a orientação de Paulo a Timóteo é que ele deveria buscar força, é que ele deveria buscar esse encorajamento, ele deveria se fortalecer na graça
do Senhor. Mas, pastor, o que há de tão curioso nisso? Queridos, o fato é que muitas vezes, não são poucas as vezes, em que nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que a fonte da nossa força, do nosso ânimo, da nossa animação, do nosso entusiasmo, da nossa coragem, não está, definitivamente não está, nas filosofias, nas vãs filosofias desse mundo. A nossa força, o nosso encorajamento, ele vem da graça do Senhor. E é lá, queridos, que nós devemos buscar nos fortificar. Os irmãos sabem, muitos de vocês sabem, que o meu pai faleceu. O meu pai faleceu há cerca de 10 anos, 9 anos aproximadamente. Eu perguntei, eu não lembrava muito bem disso. A Mônica me lembrou que foi justamente um ano depois que nós nos casamos. O meu pai, então, ele faleceu, ele morreu. E, enfim, e eu lembro que uma vez eu fui visitá-lo na UTI. Ele passou muito mal, ele teve um problema de saúde, foi para o hospital, um mês depois ele morreu. Foi muito rápido, né? Uma coisa muito rápida. Ele tinha vários problemas de saúde, mas ele estava, enfim, ativo, fazendo suas coisas ali, mas passou mal num dia, foi para o hospital, um mês depois ele viria a morrer. E eu estive com ele na UTI. E lá na UTI, ele tinha retomado, ele ficou bastante tempo inconsciente, mas ele retomou a consciência, e eu tive a oportunidade de encontrar o meu pai em sã consciência, naquela visita que eu fiz a ele, pouquíssimo tempo antes dele morrer. E algo me chamou a atenção, porque eram visitas rápidas. Eu não sei como é hoje, mas naquela época eram 15 minutos de visita só. Eu não sei, continua assim, não sei. Acho que, não sei, UTI, né? Então foram 15 minutos de visita e eu encontrei com meu pai. E o meu pai, assim que me viu, eu perguntei como ele estava. Ele disse que estava bem, mas queria sair dali, não aguentava mais ficar ali. E ele diz: olha, eu estou bem, você vê, eu estou falando, conversando aqui, eu acho que eu posso ir para casa. Eu falei: não, pai, segura mais um pouquinho aí, deixa os médicos fazerem o trabalho deles. Mas logo em seguida o meu pai ele fez uma pergunta inusitada para mim, uma pergunta que a princípio eu não entendi muito bem. Ele perguntou para mim: filho, como estão as árvores? E eu naquela pressa de falar logo com ele, eu queria aproveitar aquela oportunidade para evangelizar o meu pai, o que de fato eu fiz. Mas eu não podia seguir adiante sem antes responder essa pergunta para o meu pai. A pergunta era: como estão as árvores? E os parques, filho? Ele perguntou dos parques. Como estão os parques? Como estão as árvores? Eu falei: o que, pai? Eu não sei. A perna tremendo, o olho tremendo, ansioso. Ele falou: filho, eu quero saber como estão as árvores. Eu falei: pai, as árvores estão verdes, bonitas. Os parques também, tá tudo bem, tá bonito. Enfim, durante muito tempo eu me peguei pensando nisso. Me peguei pensando no fato de que nós nos ocupamos de tantas coisas, e de tantas maneiras nos ocupamos dessas coisas, e olhamos para uma direção só, e a nossa energia, então, ela é toda focalizada naquilo que é o grande problema. E o meu pai, ele não estava, me pareceu ali que ele não estava tão interessado em saber sobre o estado de saúde dele. Ele queria saber das árvores. É uma outra perspectiva, é uma outra maneira de enxergar as coisas. E eu fiquei pensando naquilo durante muito tempo, e pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a olhar os detalhes das coisas, me ajude a valorizar de fato coisas que precisam ser valorizadas, me ajude a dar atenção para as coisas que, por alguma razão, eu estou deixando escapar. Eu tenho uma esposa, depois de algum tempo eu tive um filho,
Me ajuda, Senhor, a olhar para isso de maneira correta e não me distrair só com os grandes problemas da minha vida. Me ajuda, Senhor. E eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. Mas como qualquer um de vocês, eu me esqueço dessas coisas às vezes. Me esqueço facilmente de olhar para as árvores, de olhar para os parques. Bem, o fato é que ontem de manhã eu estava com o meu filho. Eu estava com o meu filho no carro, cedo, 8 horas da manhã, e o Miguel estava quieto. Estava só eu e ele. E nós estávamos voltando para casa, e ele mudo no banco de trás, e eu dirigindo nas maravilhosas ruas de Guarulhos. Existem lugares de Guarulhos muito bonitos, muito bonitos, acreditem. E eu estava passando por um desses lugares, mas totalmente perdido em meus pensamentos. Totalmente, confesso aos irmãos, preocupado com as coisas que eu tinha e tenho que fazer. Totalmente perdido nos pensamentos que me causam medo. E ali, dirigindo meio que no modo automático, né? E aí o Miguel rompe esse silêncio. O Miguel rompe esse silêncio e diz: papai, que dia lindo, né? Aí eu falei: filho, um dia bonito, ensolarado. Ontem de manhã estava assim, né? Um dia bonito, ensolarado. E aí ele completa: papai, olha as árvores. Meus irmãos, a impressão que eu tive era de que Deus queria me lembrar de que os meus problemas e as minhas dificuldades, elas não eram tudo. O dia estava lindo, as árvores estavam bonitas, nós estávamos passando próximo de uma rua repleta de árvores, e de fato, eu não tinha notado, mas o Miguel me fez ver, que de fato as árvores estavam muito bonitas, e eu me lembrei de algo que eu nunca deveria ter esquecido, de que existe um Deus no céu, que não está somente no céu, mas também entre nós, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, nos tirando o medo, nos tirando o pavor, a angústia. Timóteo estava amedrontado de fato, e ele tinha razões para isso. O apóstolo Paulo então busca encorajar Timóteo, dizendo: Timóteo, exerça o seu trabalho na força que Deus supre, e fortifica-te, Timóteo, na graça de Deus que está em Cristo Jesus. E faça isso, Timóteo, todos os dias, continuamente. Lembre-se, Timóteo, lembre-se das árvores verdes, lembre-se do dia bonito. Deus está cuidando de você. Irmãos, eu não quero criar em vocês, eu não quero sensibilizar vocês além da medida, e não quero distrair vocês com os elementos textuais que estão diante de nós. Eu não quero criar um ambiente de comoção só. A minha intenção não é essa aqui. Embora eu mesmo esteja me segurando aqui, mas o meu objetivo, queridos, é falar sério a vocês acerca de questões que têm, muitas vezes, eu sei, dominado a vida de vocês. Queridos, eu não quero minimizar o seu problema. Eu não quero fazer com que vocês pensem que eu olhe para as dificuldades que vocês enfrentam, que são reais, de maneira diminuta. Eu não quero que vocês pensem que eu negligencio o fato de que vocês, muitos de vocês, enfrentam problemas reais.
e que esses problemas exigem um cuidado especial. Eu não quero que vocês pensem isso acerca da minha fala, do que eu estou dizendo aqui. O que eu quero dizer, queridos, o que eu quero dizer, de fato, é que a força de que nós precisamos está em Deus. É de que os elementos que precisamos para seguir adiante com coragem, eles são encontrados em Deus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É lá, queridos. É lá. Eu lhe asseguro. É lá. Eu não diria com tanta convicção se eu não tivesse certeza. Nós encontramos a força e o encorajamento necessário que precisamos para fazer as coisas que precisamos fazer. Nós encontramos em Deus, na graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós somos crentes, queridos. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Nós somos norteados por Ele. Nós não estamos à deriva. Nós somos fortificados e norteados por Ele, pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Portanto, mais uma vez, fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, em mais uma tentativa de encorajá-lo, de fazer com que ele olhe para os seus problemas e considere os seus problemas, mas lide com eles com as armas corretas, não nas vãs filosofias, não nas proposições do gnosticismo da sua época, mas na graça que está em Cristo Jesus. Isso parece simples demais, e de fato, queridos, nós é que complicamos às vezes as coisas, nós é que complicamos. Muito bem, o texto continua, e nós temos aí o segundo elemento que demonstra o comprometimento do servo fiel com a causa do Evangelho. Primeiro, nós já vimos aí, que é essa busca pelo fortalecimento em Deus, pessoas fiéis, comprometidas com o Evangelho, com a causa do Evangelho, buscam se fortificar em Deus, na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o segundo elemento está aí no versículo 2, e diz respeito ao fato de que o servo fiel, ele zela pela transmissão do Evangelho. Esse texto aqui, embora haja uma dificuldade, que nós já vamos falar sobre ela, esse texto aqui ele é muito simples, e a dinâmica do texto é simples de entender, não é mesmo? O texto diz: e o que de minha parte ouvistes, é evidente que o apóstolo Paulo está falando aqui acerca da verdade que ele anunciava, da pregação do Evangelho, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. O apóstolo Paulo, ele diz então a Timóteo que ele deveria agir, se comportar como um mestre, como um professor acerca daquilo que ele ouviu Timóteo pregar, ouviu Timóteo a anunciar. Ele então deveria ensinar essas verdades a homens fiéis e idôneos. Ele deveria ser então um professor desses homens. O apóstolo Paulo ele não está tão preocupado aqui com uma questão hierárquica, tá? No sentido de, olha, você precisa buscar sempre um sucessor. O apóstolo Paulo está mais preocupado com a questão da identificação de homens confiáveis, homens fiéis, homens íntegros, confiáveis, que levasse adiante o Evangelho. Não necessariamente alguém que seria o sucessor de Timóteo e essa ideia dessa cadeia hierárquica, né? O apóstolo Paulo parece que não está muito preocupado com isso. A preocupação do apóstolo Paulo, mais uma vez, é com o avanço do Evangelho. Essa é a questão central do ministério do apóstolo Paulo. É a preocupação com a propagação da verdade. Os irmãos devem se lembrar que
de texto que eu já preguei aqui, inclusive, onde o apóstolo Paulo se refere à igreja como coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo o tempo todo preocupado com o fato de que a verdade ela precisa ser protegida, ela precisa ser propagada. O apóstolo Paulo o tempo todo em suas cartas dá ênfase a essas questões, e aqui não é diferente. O apóstolo Paulo, nos versículos 13 e 14, que eu já mencionei aqui, o apóstolo Paulo fala acerca disso, né? Fala que Timóteo deveria manter o padrão da sã doutrina, que ele deveria guardar o bom depósito, tudo isso com vistas a propagar o Evangelho, a preservar, a propagar o Evangelho. Se os irmãos olharem para os versículos 13 e 14 e olhar para o versículo 2 do capítulo 2, os irmãos terão essa noção perfeitamente. Quais são as iniciativas que Timóteo deveria tomar com o objetivo de levar o Evangelho adiante, de preservar, de propagar o Evangelho? Bem simples, ele deveria proteger o Evangelho, ele deveria seguir o padrão do Evangelho, deveria guardar o Evangelho, e ele deveria ensinar esse mesmo Evangelho a outros homens confiáveis, fiéis, e esses homens confiáveis e fiéis levaria também o Evangelho adiante, confiando esse mesmo Evangelho a homens fiéis e idôneos, homens confiáveis. Então essa é a dinâmica do versículo 2. O que nós temos aí é uma tentativa, ou uma orientação, melhor dizendo, do apóstolo Paulo a Timóteo, uma orientação prática, acerca de como ele deveria fazer com que o Evangelho avançasse. Ele diz: você deve transmitir o que de mim ouvistes a homens fiéis e também idôneos, para que esses homens fiéis e idôneos possam instruir a outros. Então notem, queridos, que a firmeza ou a fidelidade de Timóteo, ela seria demonstrada no zelo que ele deveria ter na transmissão da verdade, na transmissão do Evangelho. E quanto a isso, não há dificuldades no texto, exceto esse trechinho que diz através de muitas testemunhas. Esse, de fato, é um problema, e existe uma discussão aqui. Existe um grupo, e isso é possível ver até na tradução que a NVI faz. Existe um grupo que sugere o seguinte: a tradução da NVI, por exemplo, sugere que no momento da imposição de mãos para Timóteo, ou o seu batismo, o apóstolo Paulo fala a ele, dá orientações a ele, diante de muitas testemunhas. Então existe um grupo que olha para esse trechinho e pensa que o apóstolo Paulo deu orientações específicas a Timóteo diante de muitas testemunhas. Outro grupo, porém, diz que a tradução, que é a tradução que está na nossa versão aqui, Almeida Revista Atualizada, né, e diz através, a tradução através sugere que muitas testemunhas se uniram para comunicar a verdade a Timóteo. E de fato, nós vemos isso, né? Nós vemos Timóteo sendo orientado pela sua mãe, pela sua avó e por vários outros líderes cristãos. E se esse for o sentido correto, mostra que o ensinamento, diz certo comentarista, mostra que o ensinamento cristão dado a Timóteo tinha um conteúdo publicamente reconhecido e verificado pelos testemunhos de muitos outros. Então, o sentido aqui pode ser também que o apóstolo Paulo, ele dá sim, de fato, essas orientações a Timóteo. Nós vemos que ele recebeu orientações de Timóteo, mas que essas orientações foi recebida por Timóteo também por meio de outros líderes. E de modo que as orientações que Paulo deu a Timóteo, ela tinha uma aceitação geral na comunidade da fé. Bem, queridos, é de fato um problema. Nós não sabemos exatamente como lidar com esse através de. Eu tenho uma preferência
Eu acho que a NVT ela traduziu de um modo interessante. Veja como diz a NVT. Você me ouviu, versículo 2, né? Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-la às outras. O fato, queridos, é que o ensino do apóstolo Paulo, ele tinha de fato uma aceitação na comunidade da fé, e essa era a verdade que Timóteo deveria anunciar. O apóstolo Paulo então diz a Timóteo que ele deveria levar adiante o conteúdo ensinado pelo apóstolo Paulo, e que tinha de fato uma grande aceitação na comunidade da fé. Afinal de contas, esse é um elemento, inclusive, que faz a palavra de Deus ser palavra de Deus. Um dos elementos é a aceitação nela, a aceitação da palavra na comunidade da fé. Esse é um dos elementos que compõe aí a canonicidade. Muito bem. Ou a qualidade dos livros bíblicos, né? Muito bem, queridos. O fato é que Timóteo, então, deveria levar adiante a causa do Evangelho, transmitindo essa verdade a homens fiéis e confiáveis, homens idôneos, para que a palavra de Deus continuasse seguindo adiante. Então, notem, queridos, que a dinâmica do apóstolo Paulo, ela é uma dinâmica previsível até. Ele fala, Timóteo, seja firme, tenha coragem, nos versículos anteriores, né? Ele fala, não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho. Timóteo, não se envergonhe de mim, que estou preso. Guarde o bom depósito, siga o padrão da sã doutrina. Timóteo, não se distraia com maus exemplos, como os da Ásia que me abandonaram, e que abandonaram o Evangelho também. Mas olhe para Onesíforo, esse sim, ele não se envergonhou de mim, pelo contrário, ele se associou a mim e está associado também com a causa do Evangelho. Olhe para ele, Timóteo. E mais, Timóteo, busque se fortalecer em Deus, na graça de Deus que está em Cristo Jesus, e faça algo mais, Timóteo. Faça algo mais. Pensando na causa do Evangelho, ensine a verdade, ensine o Evangelho, ou as coisas que você ouviu de mim, e que são confiáveis, porque não foram ditas às escondidas, existem testemunhas disso tudo. Ensine essas verdades a homens fiéis e idôneos, para que esses homens fiéis e idôneos ensinem a outros. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e essa é a dinâmica que nós vemos do capítulo 1 até o início do capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo ele vai seguir encorajando Timóteo, mas por hoje nós vamos ir até o versículo 2. Muito bem, queridos. Certa vez eu fui pregar numa igreja, e a queixa do pastor dessa igreja, lá fora aqui do estado, era de que não havia naquela região homens fiéis, pastores fiéis comprometidos com a palavra. Eu disse, olha, eu digo mesmo da região onde eu moro. E de fato, não é mesmo, queridos? Nós temos dificuldade em encontrar homens fiéis, idôneos, confiáveis, que leve o Evangelho adiante com fidelidade, né? Desprendidos de si mesmos, sem razões egoístas, preocupados de fato com a propagação e a defesa da verdade. É difícil encontrar isso. Existem, evidentemente, igrejas sérias, idôneas, pastores sérios, idôneos, que fazem esse trabalho, mas realmente não é algo que nós encontramos em cada esquina. Nós temos aqui na nossa igreja irmãos que vêm de muito longe, porque não encontram ali, no seu contexto imediato, igrejas onde ele pode congregar ali com a sua família, levar a sua família, ouvir a palavra de Deus. Problemas, queridos, problemas de liderança, questões relacionadas a egoísmo, pessoas ambiciosas, pessoas apegadas ao hedonismo, que buscam a satisfação e o prazer acima de qualquer coisa, e por isso vivem massageando o ego das pessoas, para que o seu ego também seja massageado, e a coisa siga desse jeito.
E parece que essas pessoas não seguiram as orientações que Paulo dá a Timóteo. Parece que essas pessoas, elas, por não serem fiéis e idôneas, estão transmitindo, se é que estão transmitindo, o evangelho de maneira incorreta, ou um evangelho adulterado. Muitos desses líderes a qual eu me refiro, emporcalham o evangelho com piadas sujas, piadas, isso no púlpito, piadas sujas, ideias mundanas. Os irmãos devem ouvir isso e ver isso constantemente nas redes sociais. Pastores como Cláudio Duarte, que vive fazendo piada e palhaçada e fazendo gracejos imorais, ideias mundanas, distraindo o povo com questões totalmente secularizadas. Os irmãos veem isso aos montes. Os irmãos podem ver pessoas como Ed René tentando desacreditar a palavra de Deus. Queridos, onde estamos? Onde já se viu um pastor desacreditar a verdade? Nós estamos vivendo isso em nossa época. Não são homens fiéis, idôneos, que estão levando a causa do evangelho adiante, definitivamente. E que Deus nos livre, queridos. Que Deus nos livre, que Deus livre a nossa igreja dessas coisas. E se por acaso, você faz parte, você que me ouve, ou que talvez esteja nos visitando aqui a primeira vez, se você faz parte de uma igreja cujos líderes têm esse perfil, não são fiéis e idôneos, que levam adiante a causa do evangelho, sem emporcalhar a verdade, que usam os seus púlpitos, homens que usam os seus púlpitos para mundanizar as pessoas que o ouvem. Se você faz parte de um contexto liderado por pessoas assim, queridos, eu não tenho nem como florear isso. A minha orientação, ela é direta: fuja desse lugar e busque uma igreja séria. Fuja desse lugar agora. O preço, queridos, pode ser alto demais. Pode ser alto demais. A igreja não é só um lugar onde nós nos encontramos com uns amigos queridos, que batemos um papo. Aliás, se a nossa vinda à igreja serve somente ao propósito de matar a saudade de ver, ou de matar uma curiosidade sobre um tema importante, e a sua vinda à igreja não tem servido para edificar o povo de Deus, repense tudo. Repense tudo. A sua vinda à igreja não pode ser só uma vinda à igreja. O povo de Deus, ele é chamado à unidade. Em algum momento, o pastor Nicolas, enquanto orava, ele dizia que nós deveríamos experimentar essa unidade entre irmãos de fato. E é isso, queridos. Nós estamos entre o povo. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa família. A nossa vinda aqui não deve ser só uma vinda para entretenimento. Nós somos o povo de Deus e nós nos edificamos uns aos outros. Nós nos edificamos uns aos outros, na medida em que nós aprendemos a verdade pura do Senhor, a verdade que nos foi confiada. Então, pensem nessas coisas, queridos. Pensem nisso. Pensem no fato de que a causa do Evangelho, ela deve ser sustentada pelos servos fiéis. Reconsidere algumas coisas. Pense acerca de umas outras. Faça, queridos, com que a sua presença aqui seja uma presença edificante na vida dos outros irmãos. E assim nós nos edificaremos uns aos outros. Bem, fechando parênteses aqui, o fato é que nós devemos levar adiante a causa do Evangelho. É fato que
embora o apóstolo Paulo não esteja pensando aqui numa sucessão de liderança, isso tem raízes, né? Ou isso aponta para o fato de que nós, pastores, devemos ser fiéis no trato com a palavra, pregando ela de maneira correta, de maneira fiel, sem razões egoístas, fazendo com que o Evangelho avance, progrida para a glória de Deus. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, transmitida a Timóteo, e isso nos toca até hoje, queridos. Isso nos toca até hoje. Nós não vivemos na Disneylândia gospel dos crentes da marcha para Jesus. Não, o Evangelho é totalmente oposto disso. Totalmente oposto disso. Portanto, a firmeza do servo fiel é demonstrada em seu compromisso com a causa do Evangelho, e nós vimos hoje dois elementos que demonstram esse comprometimento com a causa do Evangelho. Primeiro é a busca de fortalecimento em Deus, e agora, por último, nós falamos sobre o zelo pela transmissão do Evangelho. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus faça com que essas verdades frutifiquem no nosso coração. Pense nisso tudo, e se tem alguma coisa para mudar e ajustar, faça isso, e faça de fato na força que Deus supre. É Ele que nos fortalece. Vamos orar, queridos. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome santo, somos gratos ao Senhor por Tua palavra santa. Obrigado por nos fortalecer, nos ajude na nossa missão, Pai, de fazer com que a Tua palavra permaneça pura. Nos abençoe, Senhor, nos dirija, nos conduza, guarda a nossa igreja amada, abençoe os nossos queridos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.